Falar de Mozart é ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil porque nós todos temos na cabeça a figurinha de capa e espada, cabeleira empoada, que Goethe encontrou em 1763. E imediatamente nos vem à memória alguns temas presentes até em celulares, como a abertura da Sinfonia em Sol Menor ou a deliciosa serenata que é a Eine kleine Nachtmusik. E ao mesmo tempo difícil, porque Mozart é o mais misterioso dos gênios, o mais inapreensível. Ele escapa a toda tentativa de classificação. Pequeno e frágil, não deve ter sido um homem bonito, mas dizem que quando regia, irradiava luz. Goethe, que foi seu contemporâneo, via nele um milagre. Beethoven o venerava. Kierkegaard, homem religioso, assustou a sua congregação, dizendo ser preciso reconhecer que Mozart era o maior de todos os homens, e que se os seus companheiros não concordassem com isso, ele ia fundar uma igreja particular em que Mozart seria devidamente cultuado. Os paradoxos giram em torno da figura de Mozart. Musicalmente parece fácil defini-lo. Típico representante do século XVIII, do classicismo que já ia se transformando na vertente amaneirada que é o rococó. Continuador de Haydn, ele não teve a menor pretensão à originalidade. Tomou as formas que recebeu das mãos de Haydn, sobretudo a forma sonata, e levou-as à perfeição. Algumas de suas obras parecem encapsuladas na moldura formal do rococó. Por exemplo, o delicioso concerto para flauta e harpa, que traz tantos ecos das suas viagens à França, e são o equivalente musical de uma tela de Watteau, de Fragonard. Durante muito tempo, cultivou-se essa imagem de um Mozart de porcelana, todo suavidade e doçura. Mas basta arranhar um pouco essa superfície e surgem outros Mozarts. O Mozart sombrio da primeira Sinfonia em Sol Menor, o Mozart que um dia escrevera o Don Giovanni, tragicomédia shakespeariana, o Mozart irresponsável que aparece no belo filme de Milos Forman, Amadeus, miando como um gato ou escondendo-se debaixo da mesa com a priminha a quem ele enviava cartas escatológicas. Mozart, o inclassificável. Sempre se pode fazer o levantamento de eventuais influências na sua formação. A do Bar de Londres, por exemplo, Johann Christian Bach. Na idade madura do próprio Johann Sebastian, que já estava fora de moda, cujas obras ele ficou conhecendo nos serões musicais do Barão van Swieten. E desse velho Bach ele disse, o único que me ensinou alguma coisa. Mas mesmo essa poderosa influência não serve como definição da sua arte, que vem de algum lugar desconhecido e deixa em nosso mundo a imagem da beleza perfeita. Ela não surgiu por acaso. A teoria do gênio alimentado pela simples inspiração, compondo desde os 7 ou 8 anos, é outra das falácias sempre associadas a Mozart. Para chegar onde chegou, ele trabalhou como poucos sob a férola do pai severo Leopold, que, sendo músico, sabia perfeitamente o que ele tinha em casa. Tão ofuscante era o gênio da criança, que mal ela começava a desabrochar, a família partiu em excursões pela Europa. Leopold, o pequeno Wolfgang, e sua irmã Nannerl, que foi pianista imensamente talentosa. Pode-se imaginar o que eram essas excursões, num tempo anterior às vias férreas. Carruagens incômodas, perigosas, viajando por estradas esburacadas, levando dias ou semanas para chegar a seu destino. Mozart não teve infância, quer pelo acúmulo de viagens, quer pela carga de instrução que o pai julgava necessário ministrar-lhe. Não só harmonia e contraponto, mas também francês, latim, italiano, as matemáticas. Mas para alguma coisa serviram as correrias. Na sua sensibilidade artística, ele foi absorvendo as grandes culturas musicais da época, o cantabile dos italianos, o equilíbrio formal dos franceses, as profundidades harmônicas que ele trazia das suas raízes alemãs. Desde muito cedo, um verdadeiro cosmopolita. Talvez por essa formação excepcional, ele tenha carregado por toda a vida resquícios da criança que ele não pôde ser. Jovial, impulsivo, nada convencional, ele podia rir ou chorar de uma hora para outra e mostrar comportamentos extravagantes, como aparece no Amadeus de Forman, que eu já tinha citado. Na sua curta vida adulta, foi um marido apaixonado, mas nada garante que tenha sido fiel à sua querida Constance, que também não era ela uma figura muito convencional. Sua vida não pode ser deduzida das suas obras. Nada a ver com Beethoven, por exemplo,
em quem se pode sentir nas obras as marcas da vida. Em Mozart, a uma obra séria segue-se uma obra ensolarada, sem que haja nenhum motivo especial para isso. Ele pode chegar ao fundo da tragédia, no quinteto em sol menor, cujo final, entretanto, é um allegro bem animado. Como se Mozart, cidadão do século XVIII, dissesse, afinal, não levem as coisas tão a sério. Pensando em Mozart, lembramos muitas vezes de Salzburgo, daquela mistura quase ideal entre natureza e arquitetura barroca. Mas Mozart nunca demonstrou sentimento da natureza, como o que existe em Beethoven, e detestava Salzburgo. Seu sonho era Viena, onde ele pudesse escapar da opressão que sentia na cidade natal provinciana, com seu arcebispo Colloredo, que o humilhou assim que o jovem músico da corte quis demonstrar um mínimo de independência. Viena era o destino. E para isso ele correu todos os riscos, inclusive o de indispor-se com o próprio pai, que sentia a fragilidade da aventura, o de um compositor freelancer numa época em que não existia ainda uma organização de concertos, e ainda por cima recém-casado, também contra a vontade do pai. Os primeiros tempos em Viena foram bons. Ele foi o primeiro rei do piano, ainda que se tratasse do pianoforte, de som mais reduzido. Para si mesmo, ele escreveu uns concertos em que se apresentava como solista, e que são como uma espinha dorsal na sua obra instrumental. Concertos que ele mesmo organizava, porque ainda não havia uma vida de concertos como a que conhecemos hoje. Ele tinha de ver tudo, resolver tudo. A sala, os músicos, vender entradas, chamavam-se subscrições, fazer a propaganda. E no começo deu certo, nos 2 primeiros anos, em que ele compôs 5 ou 6 concertos por ano. Nessa grande série, encontramos Mozart por inteiro. Obras líricas como o Concerto em Lá, obras sombrias, quase demoníacos, como o Concerto em Ré menor que Beethoven admirava tanto. Ou então aquela mistura de sombra e luz que é tão típica de Mozart, assim como ela existe num Chaplin ou num Fellini. Nesses concertos, ele faz todas as experiências com a orquestra, mas às vezes, nos movimentos lentos, o piano canta como se fosse uma área de ópera. 2, 3 anos de sucesso. Depois, os vienenses, tradicionalmente frívolos, se cansam da brincadeira que ia ficando sutil demais para eles, e começam as dificuldades. Ele tem de pagar as viagens de Constance para as estações de água, mas ele também gosta do bom trato, de andar numa carruagem boa, em seus múltiplos deslocamentos por Viena, de ter todos os dias quem fosse empoar a cabeleira loura de que ele tinha tanto orgulho. Em certos períodos, já perto do fim, temos as cartas angustiadas aos amigos maçons, como o Barão van Swieten, em que ele se humilha para pedir dinheiro. Mas no ano final, 1791, ele não estava na miséria. Foi, aliás, um ano cheio de acontecimentos. Em maio, ele é procurado por um curioso empresário, Schikaneder, que tinha alugado o Theater an der Wien, nos arredores de Viena. Schikaneder propõe que eles façam uma ópera mágica, que atendesse tanto aos eruditos como ao grande público. Mozart diz que nunca tinha feito algo assim, que podia ser um fracasso. Schikaneder consegue isolá-lo num pavilhão, perto do teatro, para que ele não sumisse. E Mozart se põe a trabalhar. Logo em seguida, recebe uma outra encomenda. Um homem misterioso que chega de noite encapuzado, sem se identificar, e pede um requiem. Depois se soube a verdade. Era um conde meio maluco que gostava de encomendar obras que ele apresentava como sendo dele. No caso, o requiem era para sua esposa que tinha morrido. Mozart não sabia disso, e quando ficou doente, mais para o fim do ano, começou a achar que tudo era uma grande conspiração e que o requiem era para ele mesmo. Avançando o ano de 1791, ele recebe outra comissão urgente. Um amigo quer uma ópera séria para a coroação de Leopoldo II como rei da Boêmia em Praga. E assim ele escreve La Clemenza di Tito, em 18 dias, com a ajuda do seu aluno Süssmayr. Nesse ano final, ele também compõe o último dos concertos para piano, Querreus 595, o concerto para clarinete, o maravilhoso moteto Ave Verum Corpus. Em outubro, começa a sentir-se esquisito, mas ainda vai às sessões da flauta mágica e diverte-se com isso. A ópera, que foi um sucesso, poderia ter resolvido seus problemas financeiros, mas a saúde piora depressa e ele morre em dezembro. Uns dizem que de uremia, outros que de febre reumática. Para a época, morrer aos 35 anos era normal, e Mozart era até sadio, dada a sua infância
totalmente irregular. Assim desaparece o mais misterioso de todos os gênios. Na grande trindade que preside a música clássica, Bach, Mozart, Beethoven, o primeiro e o último são poderosas personalidades que refletem perfeitamente o seu meio cultural, ao mesmo tempo que o transcendem. Bach é um luterano piedoso que fornece à música clássica o seu cânone, as suas estruturas básicas. Beethoven é bem homem do seu tempo, adepto da Revolução Francesa, a figura titânica que fez a música romper os limites do classicismo. Foi o pai de todo o movimento romântico. Mozart está dentro e fora da sua época. Ele não se permite excessos, e neste sentido é a alma do classicismo. Mas se ele atinge a perfeição a que o clássico almeja, ele acaba indo além dessa perfeição e passando a ideia de uma arte intemporal. Sua música não está presa ao dia a dia, e esta seria, se eu posso dizer assim, a sua grande mensagem, a de que nós somos livres, a de que podemos, aconteça o que acontecer, alcançar a beleza, o eterno mistério da condição humana. Eu faria um paralelo aqui com a extraordinária Et Hillesum judia, que aos 27 anos, na Amsterdã de 1942, sabia que as coisas caminhavam para o pior e, apesar disso, continuava a acreditar que a vida é boa, que a vida é bela, que o eterno está sempre misturado à nossa contingência humana. Mozart fazia isso sem o grau de reflexão da minha querida Et. Fazia sem pensar, enquanto compunha a melhor música do mundo, e nos deixou aberto o caminho para as estrelas. Eu acho que a melhor maneira de terminar essas palavras é mostrar a vocês um pequeno trecho de uma obra de Mozart, que é o concerto em Lá maior, em que ele é uma sessão de gravação em que o grande pianista Horowitz está fazendo essa gravação com o maestro também ilustre Carlo Maria Giulini, e é uma música, um tipo de música que me lembra uma coisa que eu escrevi uma vez, que Mozart e Tom Jobim escreveram o máximo de música com o mínimo de notas. Então esse é o exemplo que eu queria mostrar a vocês.
Muito obrigado pela atenção.